Olá, queridos leitores de poder, aqui é o escritor Marcos Mota e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como escrever o primeiro capítulo do seu livro. Desde já eu adianto que eu tenho outros vídeos no canal falando sobre este mesmo tema. Eu vou deixar o link aqui nos cards para que você possa assistir mais tarde. Aproveite para deixar o seu like, para nos seguir e também compartilhar este vídeo com aquele amigo que também deseja se tornar um escritor. Bom, para se escrever o primeiro capítulo de um livro, nós precisamos primeiro planejar, nós precisamos ter a resposta para algumas perguntas. Nós precisamos ter um certo planejamento e algumas respostas. A primeira delas é: qual vai ser o tipo de narrador que eu vou usar na minha história? Vai ser um narrador em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Eu preciso saber também qual é a questão dramática da minha história, qual é o conflito que vai estar envolvido ali no caso que eu vou contar. E terceiro, eu preciso conhecer o básico sobre os meus personagens, principalmente sobre o protagonista. Vamos supor que você tenha que fazer dois tipos de narração. Você vai contar para uma pessoa como foi a sua ida à escola e o seu retorno para casa em um determinado dia. Então você começa falando assim: eu peguei a van, eu cheguei à escola, eu assisti 3 aulas no primeiro turno antes do recreio, aula de matemática, de português, de geografia, eu fui para o recreio, depois do recreio eu assisti aula de química e educação física, depois peguei novamente a van e voltei para casa. Este é um tipo de narração onde você está contando a sua ida e volta da escola. Vamos supor agora que você tenha que narrar como foi a aula de história. Pode ter sido assim: a professora Melissa entrou na sala apressada, porque o sino do recreio já tinha tocado há 5 minutos. Ela pediu para que nós abríssemos os livros na página 40. Nós lemos sobre o descobrimento do Brasil. A aula foi divertida, nós falamos sobre vários casos envolvendo os índios, os navegadores. Ela então passou um dever de casa e saiu da sala assim que o sino da aula tocou. Esse é um segundo tipo de narração. O que difere basicamente a primeira narração da segunda? No primeiro fato narrado, eu estou envolvido na história, eu narro em primeira pessoa, eu sou um narrador personagem. Já na segunda história, eu estou falando sobre uma professora, eu tenho um narrador que é em terceira pessoa, um narrador observador. Ok? Então, primeira coisa que eu preciso definir. Definido isso, eu preciso saber também conhecer um pouco dos personagens. Bom, eu sei sobre a minha rotina de ir e voltar da escola, então isso fica fácil para eu contar para uma pessoa. E eu também conheço o básico sobre a professora Melissa. Eu não preciso conhecer aonde ela mora, não preciso conhecer com quem ela é casada, mas no dia a dia, naquele contato mínimo que eu tenho com ela, eu conheço algumas coisas, algumas características dela, então isso facilita a minha narração, isso torna mais fácil o fato de eu estar contando algo sobre este personagem. Então eu tenho aqui o tipo de narrador e o conhecimento básico sobre o personagem para fazer determinada narração. O terceiro ponto e último que eu quero falar nesse vídeo, que eu acho que é um dos mais importantes para destravar o escritor na hora da escrita dos primeiros capítulos, das primeiras linhas, é que ele tem que conhecer muito bem o conflito sobre o qual ele quer contar. Ele precisa conhecer o que eu chamo de questão dramática da história. Esses 2 casos que eu contei, a ida e a volta da escola, o caso da aula da professora Melissa, podem ser histórias muito bem narradas, porém elas não são histórias interessantes. A gente não chega para uma pessoa e fala como foi a minha ida e a minha volta da escola, como foi a aula da professora Melissa. Isso não tem interesse nenhum, nem para eu contar para uma pessoa, nem da pessoa ouvir essa história. Então entra a terceira questão, que vai facilitar você escrever o seu primeiro capítulo. No primeiro capítulo você tem que inserir um incidente excitante. O que é um incidente excitante? O incidente excitante é um fato que vai chamar a atenção do seu leitor, vai prender a atenção do seu leitor. Eu tenho um vídeo neste canal falando especificamente sobre incidente excitante ou incidente incitante. Eu vou deixar aqui nos cards para que você assista mais tarde.
Mas voltando aqui à nossa história, né, sobre a escrita do primeiro capítulo, você tem que inserir um conflito logo no primeiro capítulo do seu livro. Isso é o que vai prender a atenção do seu leitor e fazer com que ele queira continuar lendo o segundo capítulo. Por exemplo, se eu for narrar o dia que eu fui e o dia que eu voltei da escola, eu tenho que colocar ali um incidente excitante. Esse incidente ele pode ser um incidente divertido, ele pode ser algo que aconteceu que pode ser trágico. Um colega de sala foi atropelado naquele dia, ou um colega de sala caiu no momento na hora do recreio e cortou a sobrancelha porque bateu a cabeça. São esses incidentes que vão fazer com que o seu primeiro capítulo seja interessante. E eu quero deixar mais uma dica aqui. O incidente excitante ele tem que estar diretamente ligado ao conflito. Se você quiser deixar a sua história bem fechada, bem amarrada, uma história bastante interessante, não coloque qualquer incidente excitante. Construa um fato, né, que vai prender a atenção do seu leitor, mas que vai ter uma ligação direta com a questão dramática da história, que tem uma ligação direta com o objetivo principal do seu protagonista. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, eu espero que a partir deste vídeo vocês não fiquem mais travados para escrever as primeiras linhas do seu livro, os primeiros capítulos, e eu conto com o seu like. Até o próximo vídeo.